Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Irmãos, a palavra do Senhor nessa noite fala sobre a parábola do filho pródigo. E diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que lhe pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Muito bem, queridos, essa foto aí, esse slide, para mim é bastante emblemático sobre o assunto que nós queremos trazer nesta noite, a respeito desta parábola que Jesus contou. É uma parábola que fala de 3 momentos de grande dor que o pai do filho pródigo passou.
ele passou por 3 momentos de uma dor extrema da alma. O primeiro momento é a dor do abandono, quando seu filho deixou o seu lar e foi embora. O segundo momento é o momento da dor da espera, aquele momento em que o pai esperava o retorno do filho. E o terceiro momento é aquele momento da dor da incompreensão, quando o filho mais velho não entende e não compreende aquilo que o pai havia feito. Nós vamos tratar apenas da dor do abandono nesta noite. E os outros momentos nos próximos domingos nós estaremos refletindo com vocês. E a dor do abandono é algo que eu tenho uma impressão de que todos nós, de alguma forma, passamos na nossa vida. Esta foto, ela, como eu falei, ela é muito emblemática, porque esse aí é um momento em que uma pessoa que criava um cachorro, vocês podem ver aí, e ele deixa o cachorro na estrada e vai embora. E o cachorro então fica olhando. Quantos e quantos animais são deixados para morrer, ou são deixados na rua e alguém passa e pega porque tem misericórdia, tem compaixão por aquele animal. Mas as pessoas deixam o animal porque o animal está atrapalhando a sua vida, ou não tem mais como sustentar, ou de alguma forma não tem mais importância para ele. E aquele animal então é deixado no meio da rua. Como se faz com os cães, fazem também com gatos, fazem com diversos animais. E isso é comum. Por quê? Porque o animal é um animal, não faz diferença para nós morrer ou estar vivo, assim pensa o ser humano. Mas o mais difícil da gente entender é o abandono de um ser humano para um outro ser humano, essa relação entre os homens, quando o ser humano deixa o outro, abandona o outro. O conceito de abandono é um conceito que está aí, que é o efeito de largar, de sair sem a intenção de voltar. Quando você deixa seu lar, sua casa, alguém, e a intenção do coração é ir embora mesmo, e deixar a outra pessoa. É exatamente o que nos mostra esse texto do filho pródigo. Quem era o filho pródigo? O filho pródigo era o filho mais novo de um senhor, de um fazendeiro. Ele tinha 2 filhos, e o mais velho tinha esse, que era o filho pródigo. Pródigo significa aquele que é gastador, aquele que não tem, pega os seus recursos, o seu dinheiro, gasta facilmente, desperdiça aquilo que tem. Esse é o pródigo. E esse filho mais novo, ele chegou em determinado momento e sentiu o desejo de ser independente, de não ser mais subjugado pelo pai. E ele então chega para o pai e pede aquilo que é seu. E ele então, depois que recebe aquilo que é seu, ele vai embora. Ele abandona a sua casa, ele abandona o seu lar, ele deixa o pai, a mãe, o irmão, tudo aquilo que estava ali, que fez parte da sua vida durante toda a sua história, e ele então vai embora. E é esse momento, irmãos, que eu quero pensar com vocês nesta noite. Porque eu imagino aqui a dor daquele pai no momento que o filho foi embora de casa. E eu sei que nós, de certa forma, muitos aqui já passaram por situações, pode não ter sido de um filho, mas pode ter sido de pessoas ou de outras situações da vida. Em algum momento, tenho certeza de que vocês passaram por abandono. Eu coloquei aqui algumas várias facetas ou formas de abandono. Vejam,
Nós temos, por exemplo, o abandono de crianças. Estamos acostumados a ver, de ouvir, de ler nas redes sociais, nas mídias, televisão, de mães que deixam filhos recém-nascidos no lixo, em portas de casas, e crianças maiores que são abandonadas, são deixadas nas ruas para morrer. Muitas crianças, irmãos, vocês não imaginam quanto crianças que pais ou mães deixam simplesmente na rua e abandonam e deixam aquela criança. Eu fico pensando assim numa criança que já tem um certo entendimento. É como aquele cão que fica olhando o carro do seu dono e ir embora. E aquele cão todos os dias ele vai para o mesmo local esperando que o seu dono vá buscar. A criança deve olhar para o pai, para a mãe ou para os pais, e com aquele olhar de dor, de vazio, de abandono, deve ver o seu pai e sua mãe se afastando, deixando ali para morrer. Nós temos, irmãos, abandono de idosos, pessoas que já não conseguem mais ter como se sustentar, você ter seu autossustento. Quantos filhos abandonam os seus pais, jogam nas casas de idosos, ou jogam no meio da rua? Outro dia eu vi uma notícia, de uma briga aí do irmão com o outro, porque tinha deixado o pai no meio da rua, porque não querem sustentar, não querem ter o trabalho de cuidar do idoso, não é? Nós temos abandono dos cônjuges, marido que deixa a mulher, mulher que deixa o marido, que vão embora, abandonam a sua casa, o seu lar, seus filhos, sua esposa, esposo, e vão embora. Nós temos o abandono de doentes, pessoas às vezes em estado terminal, pessoas que estão nos hospitais, não tem como se cuidar, não tem como ter um cuidado médico, pessoas que a gente chama de cuidadoras, que possam estar ali próximo, tratando dos seus doentes, não é? Nós temos abandono de animais, que eu já falei, mas também nós temos abandono de objetos. Quantos objetos se jogam no meio da rua porque não é mais útil para você? Aqui mesmo, nesse terreno aqui ao lado, quando a gente passa, camas velhas, sofás velhos, não é? São deixados, cadeira, televisão, não é isso? Não tem mais utilidade para você, você joga fora. Agora imagine que a motivação de se deixar uma criança, de se deixar um idoso, um cônjuge, um doente, um animal é a mesma motivação do objeto. E você deixa o objeto no meio da rua. Queridos, vocês sabem qual é a principal causa do abandono? A principal causa do abandono é o egoísmo. Quando as pessoas estão mais preocupadas consigo mesmo, quando as pessoas estão mais em busca do seu prazer, da sua felicidade, da sua alegria, e eles entendem que aquelas pessoas, ou aqueles animais, ou aqueles objetos estão atrapalhando como eles querem viver. O filho pródigo pensou nele, não pensou na família, no sofrimento do pai, ele não pensou no sofrimento da mãe, ele não pensou no irmão, ele não pensou em nada. O que ele pensou é que ele queria usufruir a sua vida com o dinheiro que pertencia a ele. Ele não olhou para trás, ele não olhou para quem ficava. Portanto, um dos principais motivos do abandono é o egoísmo, é o olhar para si, o desejo de ser feliz. E entendem que ser feliz é deixar para trás aqueles que estão impedindo a sua forma de enxergar a felicidade para eles.
Mas não é só essa questão do egoísmo. Também, irmãos, além do egoísmo, nós temos uma coisa que eu entendo que seja até mais grave. É a questão da superioridade. Por que superioridade? Porque se aquela pessoa, aquele animal, aquele objeto não tem mais valor para você, você abandona por causa disso, porque não tem mais valor, você se sente uma pessoa superior a quem você abandona. Você é superior a seu pai, você é superior a sua mãe, você é superior a seus irmãos, a seus filhos, a seus cônjuges. Você é superior porque você está acima deles. Importa você, não importa os outros, importa você. E esse, portanto, é, entendo eu, um dos motivos mais graves. E nós podemos, então, olhar para essa questão do abandono. E eu coloquei aí embaixo que a rejeição, o abandono, ou a rejeição, como vocês queiram chamar, não deixa de ser um descarte. Você está descartando a pessoa, você está descartando o animal, você está descartando um objeto que está impedindo você de seguir em frente no seu modo de ver. Existe uma autora, eu estava pesquisando sobre esse assunto para trazer para a igreja hoje à noite. Ela se chama Lucélia Braghini, e ela diz que causas do abandono são essas que estão aí, que a gente pode chamar de falta de compaixão, falta de sensibilidade, ausência de empatia, ou até mesmo uma incapacidade de amar. Você é incapaz de amar aquela pessoa que você está descartando da sua vida. Agora vejam a dimensão do sofrimento da pessoa que é abandonada. Às vezes você pensa que é apenas uma questão emocional, e é realmente uma questão emocional. Só que existem pesquisas científicas, e isso saiu na revista Exame Ciência, que relata uma experiência em que a dor do abandono ativa as mesmas áreas do cérebro da dor física. É como se você tivesse aquele sentimento que está lá no fundo da sua alma, de ter sido abandonado, rejeitado, descartado. É a dor tão intensa que é como se você estivesse sentindo uma dor física, como se fosse uma agulha enfiando no seu corpo, algo que lhe faz doer de uma forma muito intensa na sua vida. Por isso não é algo muito fácil quem passa por essas situações. Não é fácil de superar, não é fácil de perdoar, não é fácil de seguir a vida, não é fácil de olhar por cima para poder continuar sem olhar para trás. A sensação é a mesma dor física e emocional quando você se sente abandonado. Agora, o que a Bíblia fala sobre isso? É interessante a gente olhar que a Bíblia, ela, em várias passagens, fala sobre essa questão do abandono. E fala como Jesus estava preocupado com essa questão. E muitas vezes a gente olha e não vê a importância do cuidado que nós devemos ter com essas tendências que existem dos homens de abandonarem os outros. E Jesus estava atento a essas questões. Eu coloquei aqui alguns momentos ali que Jesus se preocupou com isso. Por exemplo, aquelas pessoas que Jesus olha e diz que são como ovelhas que não têm pastor.
são como se a classe religiosa de Israel, aquelas pessoas que deveriam estar preocupadas com as que passam necessidade, com os pobres, com os doentes, com os coxos, os aleijados, essas pessoas todas que não tinham acesso ao templo, eles eram proibidos de ter acesso ao templo. Jesus, ele se preocupa com aquelas pessoas que estavam sendo abandonadas, estavam vivendo à margem da espiritualidade ou da religiosidade daquela época. E ele então, ele olha aqui em Mateus capítulo 9, versículo 36, ele se compadece delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. São pessoas abandonadas no campo, largadas à própria sorte na vida. Nós temos, por exemplo, irmãos, vocês verem o cuidado de Jesus com os famintos. Vocês lembram daquela passagem que Jesus está ensinando a multidão? São muitas pessoas, mais de 5.000 pessoas, porque homens e mulheres, se forem contados. E chega o final do dia, e o que é que os discípulos dizem para Jesus? Manda embora, larga esse pessoal, né? Abandona essa turma, manda seguir em frente. E o que é que Jesus faz? Ele alimenta aquele povo, ele não abandona o povo, ele não deixa o povo à sua própria sorte, ele não deixa o povo passar fome nem necessidade, mas naquele momento ali, que os outros que andavam com ele pensaram em abandonar aquelas pessoas, Jesus ensina o que deve ser feito quando há essa tendência de se fazer isso. Então ali em João 6, João 15, tem essa passagem e outras passagens do Evangelho também. Nós temos o cuidado de Jesus com os doentes. O que é que se fazia com os leprosos, hein, irmãos, naquela época? Os leprosos eram colocados em um local isolado, eles eram discriminados, eles não tinham acesso nenhum à sociedade, porque eram proibidos. Quando eles saíam do local de isolamento, eles colocavam um chocalho no pescoço, porque o povo tinha que saber que ali estava um leproso andando no meio da rua, para que não chegassem perto. E Jesus então, o que ele fez? Ele curava os leprosos, e ele colocava de volta esse povo no meio da sociedade para conviver novamente. Ele curava os deficientes, e ele reintegrava essas pessoas ao convívio normal da sociedade. Então vejam a preocupação de Jesus com o abandono de pessoas, com o descarte das pessoas, né? O Evangelho então, ele é muito claro nesse sentido. Vocês já pensaram naquela passagem que José pensou em abandonar Maria? José estava grávida do Espírito Santo. Eu falei o quê? Houve uma inversão de valores aí, né, irmãos? Maria estava grávida. E o que que José pensou? José pensou o quê? Capar o gato, né? Como disse o João ali, ó. Abandonar Maria. Abandono, né? Abandonar Maria. Mas Deus foi até lá em sonho para José e diz assim: eis que aquele que está no ventre dela é fruto do Espírito Santo. Foi isso? Então são várias passagens. Se nós formos olhar, irmãos, a Bíblia está cheia de momentos da preocupação de Deus, preocupação de Jesus, com abandono de pessoas, as mais diversas situações que vocês possam imaginar. E nós queremos então dizer o seguinte, que o abandono de pessoas vai de encontro diretamente com a lei do Senhor. Perguntaram para Jesus:
qual é o grande mandamento, o maior dos mandamentos. Ele disse o quê? Mateus, ele disse o quê? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E aí vem o choque. O segundo, semelhante a este, é o quê? É o quê, irmãos? Então aquele que abandona o outro, porque está pensando em si, não está pensando no outro, ele está indo de encontro com a lei, não é? Com a segunda maior, o segundo maior mandamento da lei, que é amar o próximo como a si mesmo. Ele deixa de olhar, de cuidar com o próximo, para olhar para si. Então aí é que está a falta de amor e a falta de sensibilidade com relação ao outro. Então a primeira questão é essa, que a Bíblia, ela condena qualquer ato que venha a ser nesse sentido do descarte, do abandono, da rejeição de pessoas, porque você está deixando aí de amar o próximo. A segunda questão aqui que a gente vê nesse texto, irmãos, é o caminho de volta. Como é que essa pessoa pode ser resgatada? Essa pessoa que eu digo, a pessoa que abandona, porque essa pessoa que abandona, ela é egoísta, ela está pensando nela, portanto ela precisa passar por uma transformação, para voltar a ter um convívio normal com aquelas pessoas a quem abandonou. Elas precisam passar, precisam mudar a sua visão de mundo, precisam ser transformadas. E aí é que a gente começa a perceber nesse texto que o caminho de volta não é uma passagem muito fácil. Não é uma passagem muito fácil, queridos. Se você pensa no seu coração que você só quer se divertir, você quer, né, sair para o mundo, para a gandaia, ir para as farras, né, e fazer aquilo que lhe dá vontade, né, ter várias namoradas ou namorados, né, e sair por aí curtindo, tá certo? Para você olhar de uma forma diferente o mundo, não é muito fácil. É preciso passar por determinadas situações que vão fazer com que a pessoa que está vivendo dessa forma, ela se sinta agora incompetente diante do seu próprio sustento da sua vida. Vejam que a pessoa que abandonou, ela se sente superior, porque a outra é descartada. E ela precisa então se sentir que ela precisa do outro. E para que ela possa sentir que precisa do outro, ela precisa se sentir incapaz, ela precisa se sentir incompetente, para olhar para o outro e dizer: também preciso de você. Por isso é que é necessário, diz aí o texto, mudar o olhar para o outro. O apóstolo Paulo diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando a cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2, versículos 3 e 4. Então é deixar de olhar de cima para baixo, para olhar de baixo para cima. É porque Paulo está dizendo. Então tem que haver uma mudança de visão de mundo. E o gatilho, irmãos, que vai fazer com que isso aconteça, é essa mudança de nível de consciência. O que eu coloquei aí é
que você está num nível de consciência superior, você tem que ter um nível de consciência onde se iguale aos demais, com as demais pessoas. É o sentimento de impotência. Vejam, por exemplo, uma pessoa idosa, irmãos, que não consegue mais se locomover. Essa pessoa que abandonou alguém em determinado tempo, e ela agora adoeceu, não tem mais como andar, se levantar da cama para ir para o banheiro, de se limpar, fazer a sua higiene pessoal, de ter um cuidado especial, porque a sua doença necessita de alguém que esteja ali dando uma atenção especial. Essa pessoa que um tempo foi superior, agora ela se sente impotente, incapacitada, e ela precisa do outro. Ou uma pessoa que é cega, é abalada quando há uma constatação, como diz aí, de que por alguma razão não é capaz de satisfazer as suas necessidades. O ego é abalado. Quando o seu ego é abalado, então ele sente, ele não tem mais aquela orgulho, capacidade de fazer tudo aquilo que ele gostaria de fazer. O versículo 16 diz assim: desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. É um sentimento de impotência, é um sentimento de incapacidade. Ele queria, antes ele podia, antes ele tinha dinheiro, antes ele comprava o que ele desejava, o que ele queria fazer, ele tinha. Mas agora ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais nada. Ele queria se satisfazer, mas ele não tinha como se satisfazer. E esse sentimento de impotência, de incapacidade, é que vai mexer com o ego da pessoa, é que vai balançar o ego da pessoa. E aí acontece a fase importante dessa história. É quando ele se sente impotente e incapacitado. Ele começa a refletir sobre a sua vida e sobre o seu passado. É um momento de reflexão, irmãos, que faz com que a pessoa comece a pensar sobre a sua vida e a querer mudar o seu estado que ele queria seguir. Vejam aí, eu coloquei algumas situações, alguma coisa que muda em nossa autopercepção e na percepção do mundo ao nosso redor. Por exemplo, por causa de doenças da velhice, como eu citei, e são situações que convidam a pessoa a uma reflexão de cenas do seu passado. O que aconteceu com o filho pródigo? Quando ele não se sente mais capaz de se satisfazer, de atender às suas necessidades, o que ele faz? Veja aí o versículo número 17. O versículo de número 17 diz assim: então, caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, eu morro de fome. O que está acontecendo aqui? Ele começa a refletir. Ele não é mais aquele homem superior, egoísta. Ele começa a pensar agora no que ele tinha e o que ele deixou de ter. E aí o seu ego começa a mudar. E ele então quer refazer a sua vida. E ele então, o que é que ele faz? Ele se levanta e diz assim: irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. Ele já agora não quer nem mais ser dono, a sua superioridade caiu. Ele diz: eu quero ser pelo menos como um dos seus empregados. Levantando-se, foi para o seu pai, e ainda estava longe, e o seu pai o viu. Irmãos, teve uma pessoa
na Bíblia que foi abandonada por sua causa. Tem uma pessoa na Bíblia que foi abandonada por minha causa, que foi abandonada pela sua igreja. Às vezes a gente pergunta: existe alguma situação em que o abandono seja bom? Talvez para aquele que abandona, naquele momento do abandono, seja ele sinta que aquilo tenha sido bom para ele. Quando você descartar um animal, ele vai deixar de latir como aquele cachorro no seu ouvido. Ele vai ter paz durante alguns momentos da sua vida. Ele vai dizer: foi bom eu ter descartado. Mas Jesus, ele foi descartado, ele foi abandonado na cruz, por minha causa, por sua causa. Cada um de nós, ele foi abandonado. E olhando para o abandono de Jesus na cruz, a gente pode dizer assim: foi bom? Foi não. Foi muito ruim. Jesus sofreu o abandono. A separação dele com o Pai foi o pior momento que ele teve do seu ministério terreno. Eu já falei aqui na igreja algumas vezes que eu preguei sobre aquela oração de Jesus no Getsemane, em que ele está suando gotas de sangue. Eu entendo ali que a dor não é a angústia do sofrimento físico, emocional que ele iria passar, mas era a dor da separação com o Pai, necessário para ele assumir o pecado de cada um de nós. Naquele momento em que ele estava na cruz, queridos, ele teve que se separar do Pai. E ali na cruz, ele vai dizer, em Mateus capítulo 27, versículo 46, ele vai dizer assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus sentiu toda a dor do abandono, dor física, dor emocional. E ele sentiu isso por mim, por cada um de vocês que estão aqui nesta noite, por toda a humanidade, todas as pessoas. Jesus sentiu ali a dor do abandono, porque ele teve que assumir o meu pecado, ele teve que assumir o seu pecado, ele teve que assumir o pecado de toda a humanidade ali na cruz do Calvário. Agora, é certo que o abandono de Jesus ele foi temporário, porque depois Jesus ele foi colocado no seu túmulo e ele, no terceiro dia ele ressuscitou. E ele voltou, está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. E eu fico olhando para o abandono e eu entendo ali que grande amor de Jesus que ele teve por cada um de nós. Segundo Coríntios, como está escrito aí, no versículo de número 5, versículo número 21, capítulo 5, versículo número 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, em Isaías, está aí, texto, capítulo 53, versículos 5 e 6, diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos separados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vocês sabem qual é o grande lance dessa história? É que Jesus foi abandonado, mas ele está sempre. Ele foi abandonado por causa da gente, por causa de cada um de nós, mas ele está de braços abertos para acolher, para receber e para nos perdoar quando nós
buscamos, quando nós retornamos ao Pai. Vocês sabem qual é o grande lance da história do filho pródigo? Que aquele pai que sentiu aquela dor intensa da sua alma física também, ele estava de braços abertos para receber o seu filho de volta. Depois que o filho reflete aquilo que ele havia feito, a sua situação, quando ele percebe que ele não é nada daquilo que ele pensava, que ele agora era uma pessoa impotente, incapacitada de fazer aquilo que ele desejava fazer na vida, de ser aquilo que ele queria ser, e que ele volta para o Pai, já com um olhar de igualdade entre todas as pessoas. Ali estava o Pai de braços abertos para receber o filho que um dia havia virado as costas para o seu lar e para a sua família. É impressionante, irmãos, o poder de cura. O poder de cura acontece com perdão. O poder de cura acontece quando, mesmo a dor sendo tão intensa, como eu falei no início dessa mensagem, ainda somos capazes de olhar com um olhar de amor e de misericórdia para aqueles que viram as costas para nós, com um olhar de acolher, com um olhar de perdoar, porque sabemos muitas vezes que essas pessoas, elas não sabem o que fazem, como disse Jesus ali na cruz. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu não sei quantas pessoas aqui já foram abandonadas. Eu não sei quantas pessoas aqui já abandonaram. Mas eu quero dizer para você que existe uma solução. E essa solução é Jesus Cristo. Existe uma forma de curar tanto aquele que tem a dor no coração de ter sido abandonado, como curar aquele que um dia virou as costas e abandonou as pessoas que o amam. E essa cura depende de um momento em que aquela criatura que abandonou, ela vai ser sacolejada, ela vai ser peneirada, como o apóstolo Pedro foi antes da crucificação de Jesus. O apóstolo Pedro era uma pessoa altiva, era uma pessoa orgulhosa, era uma pessoa que estava sempre querendo aparecer mais do que os outros, de ser mais do que os outros. E Jesus disse assim: o diabo te requereu para ser peneirado. Um dia essas pessoas que nos abandonaram serão peneiradas, sacolejadas, a tal ponto que será mexido o seu ego, a sua estrutura de pensamento, de visão de mundo, e essas pessoas um dia vão reconhecer o seu erro, como filho pródigo, e elas vão voltar, se assim acontecer na sua vida. E ali vai acontecer a cura, se você estiver de braços abertos para perdoar, para acolher e para receber. E nós possamos agir como Jesus, nós possamos agir como o pai do filho pródigo, que nós possamos estar sempre de braços abertos para receber aqueles que se colocam arrependidos, transformados, restaurados pela própria circunstância da vida. Que Deus abençoe a cada um de nós, que passamos
que enfrentamos situações como essa. Amém? Luiz, suas cabeças.